A felicidade era para ela uma lenda urbana, um conceito bonito para ser vendido, mas impossível de ser vivido. Jovem e bem-sucedida, ela possuía tudo, menos a paz interna. Vivia numa rotina blindada, segura da dor, mas alheia ao êxtase. Então ele apareceu. Não como um príncipe encantado, mas como um espelho invertido, intenso, caótico e perigosamente sereno. O encontro não foi apenas uma atração, foi um estrondo sísmico que desfez a mulher que ela era para dar espaço àquela que ela nasceu para ser. O amor, neste caso, não foi o ponto final, foi o gatilho. Esta é a história de como ele a libertou para que ela se tornasse, finalmente, a mulher mais feliz do mundo. Lívia Santos Vasconcelos, de 32 anos, observava o horizonte da cidade de sua pentose de alto padrão. O sol se punha, pintando os arranha-céus em tons alaranjados, mas nem mesmo aquela grandiosidade conseguia preencher o vazio que ela havia batizado internamente de a crise da realização vazia. Sua vida, tão perfeitamente arquitetada, era fria, refletida na decoração minimalista e nos tons neutros do apartamento metódico. Ela tinha sucesso, mas lhe faltava aquela peça invisível mencionada na sinopse, e a constatação da insuficiência de seu triunfo a sufocava silenciosamente. Desde o encontro inesperado na cafeteria, em 15 de setembro de 2023, o seu universo havia ganhado cores, mas ela ainda segurava a âncora do controle. A agenda de couro azul marinho repousava sobre a mesa de centro, aberta na página de metas da semana, um símbolo tangível de sua segurança e isolamento. Rafael Albuquerque de Melo, de 35 anos, entrava na sala. Seus olhos claros, normalmente serenos, carregavam uma preocupação suave ao fitá-la. Ele não tentava forçá-la a mudar, ele simplesmente existia como um convite constante à liberdade. Você está planejando o ar livre, Lívia? Perguntou Rafael, seu tom calmo. Lívia, elegante em seu vestido de seda cinza, fechou a agenda com um clique audível. Estou apenas revisando as reservas para o próximo fim de semana. Você sabe, precaução. Não quero surpresas desagradáveis. Rafael sorriu, um sorriso que desarmava qualquer metódica resistência. O charme das surpresas desagradáveis é que elas geralmente dão lugar a histórias incríveis. O chalé sereno não precisa de planejamento. Ele só precisa de você. O chalé sereno, um refúgio rústico na serra, cercado por natureza exuberante, era o oposto polar de seu apartamento. Lívia concordara em ir, mas estava lutando para deixar a segurança de seus cronogramas. Na sexta-feira, o caminho sinuoso montanha acima parecia rasgar o véu de sua rotina. Ao chegarem, a primeira coisa que Rafael fez foi guardar o celular dela e, delicadamente, pousar sua agenda de couro no fundo de uma gaveta empoeirada. Pela primeira vez em meses, Lívia, ele disse, com a intensidade que só ele possuía, não há nada para fazer, a não ser existir. Lívia sentiu um pânico momentâneo, o tipo de vertigem que se sente na beira de um abismo. Mas a tranquilidade dele a segurou. O chalé era isolado, o ar puro. Durante o sábado, Lívia tentou preencher o tempo, arrumou a lenha, organizou a pequena despensa. Rafael, enquanto isso, estava sentado na varanda desenhando. Ela se aproximou curiosa. Ele trabalhava em seu caderno de esboços de Rafael, capturando a luz que atravessava as folhas de uma samambaia. O que você vê? Ela perguntou baixinho. Eu vejo o que está aqui, ele respondeu, sem levantar a cabeça. A textura, o acaso da sombra. E vejo você. Eu não sou muito acaso, ela ironizou, mas a voz estava trêmula. É aí que você se engana. Você está coberta por camadas de devo ser. O acaso da sua essência está lá dentro, esperando para respirar. Naquela noite, sob um céu incrivelmente estrelado, Lívia começou a se despir, não de roupas, mas de expectativas sociais. Ela falou sobre o medo do fracasso, não profissional, mas emocional, o pavor de ser vista como insuficiente. O fim de semana no chalé se tornava o clímax. Lágrimas vieram não de tristeza, mas de liberação. Rafael não a consolou com clichês, ele a compreendeu em uma profundidade que ninguém jamais havia alcançado. Ele a viu, crua e desprotegida, e a amou mais ainda. Você não precisa ser perfeita, Lívia. Você é minha casa, meu lar. Ao amanhecer do domingo, Lívia, pela primeira vez, não procurou pela agenda de couro. Ela colocou uma roupa simples e caminhou descalça pela grama orvalhada. O peso que carregava há anos se dissolveu. Ela havia se permitido ser espontânea, imperfeita e, surpreendentemente, isso a fazia sentir-se mais forte. O tempo avançou para 2024, o ano da plenitude. A vida não era isenta de desafios, mas a base de Lívia havia mudado. Ela ainda era bem-sucedida, mas agora seu sucesso era temperado por uma alegria interior radiante. A metódica Lívia havia cedido espaço à Lívia pura, vibrante.
Um ano após se conhecerem, em uma tarde ensolarada, enquanto eles estavam em uma das poltronas do seu apartamento, agora mais acolhedor e menos frio, ela olhou para Rafael e verbalizou a conclusão de sua jornada. Sabe, Rafael, antes de você, eu vivia correndo atrás de um ponto final que nunca chegava. Eu achava que a felicidade era uma conquista que eu precisava agendar. Ele a olhou com amor incondicional. E agora? Agora, Lívia sorriu, e era um sorriso de alma. A declaração de plenitude ressoou na sala. Agora ela não é mais uma meta distante e volátil. É um estado permanente. É você. É como se eu tivesse chegado ao lar. Eu finalmente sou a mulher mais feliz que eu poderia ser. Rafael pegou uma pequena caixa de veludo do bolso e abriu-a. Dentro havia o colar do lar, um pingente simples de ouro branco. E agora você tem um símbolo para lembrar. Onde eu estiver, é onde você está em casa. Lívia aceitou o presente, sentindo o peso leve do ouro. Não era apenas um romance apaixonado, mas a crônica da autodescoberta de uma mulher que só pôde florescer completamente ao encontrar o parceiro que era seu espelho e seu porto seguro. O amor deles provou que o encontro certo é o catalisador para a realização da mais pura e duradoura alegria. Ao conhecê-lo, Lívia não só se apaixonou, mas finalmente se tornou completa. O ano era 2024, e o sol da manhã filtrava-se pelas amplas janelas do apartamento metódico, mas agora a luz parecia menos fria. Lívia andava pela sala, não mais em busca de uma meta a ser riscada, mas movida por um ímpeto criativo que o sucesso profissional jamais havia proporcionado. Ela vestia um linho leve e colorido, uma ousadia impensável em 2023. A agenda de couro azul marinho permanecia guardada no chalé sereno, selada como um artefato de uma vida anterior. A transformação de Lívia não era uma negação de sua natureza organizada, mas uma elevação dela. Ela ainda planejava, mas agora permitia que o espaço entre os itens da agenda fosse preenchido pelo acaso da sombra que Rafael tanto apreciava. Certa manhã, um grande cliente corporativo ligou, exigindo uma mudança completa de estratégia em cima da hora, algo que teria provocado em Lívia uma espiral de estresse e controle excessivo no passado. Ela ouviu a demanda, respirou fundo, e em vez de sentir o pânico vertiginoso, sentiu a tranquilidade que havia aprendido a espelhar em Rafael. Lívia, você está estranhamente calma, comentou sua assistente por telefone, habituada ao seu rigor quase militar diante de crises. A crise é só um nome elegante para a necessidade de reestruturação rápida, Lívia respondeu, com um sorriso real na voz. Não somos reféns do plano, o plano é nosso servo. Ao desligar, ela caminhou até a varanda, onde Rafael estava absorto. Ele não desenhava paisagens naquele momento, mas traçava arabescos abstratos no caderno de esboços de Rafael, deixando a caneta seguir a música ambiente. A vida adulta me jogou uma curva. Ela disse, aproximando-se, sem um pingo de tensão na postura. Rafael levantou os olhos claros que continham a calma de um lago. E você surfou, eu imagino. Surfei. Mas a diferença é que antes eu teria achado que se a onda me derrubasse, eu seria um fracasso completo. Agora eu sei que se a onda me derrubar, eu sei quem vai estar na areia para me ajudar a secar. Ele estendeu a mão, e o toque deles era uma confirmação silenciosa da cumplicidade que tecia a relação. Aquele era o cerne da felicidade permanente, a certeza de que a vulnerabilidade não era fraqueza, mas sim o alicerce de sua força compartilhada. Lívia havia abandonado a armadura e descoberto que o mundo não a devorou. Ele a abraçou, junto com Rafael. No entanto, um fantasma sutil ainda rondava os momentos de maior ternura, o medo de que toda aquela euforia por ser tão intensa fosse volátil. Esse era o último resquício da Lívia metódica, a que só confiava no que podia ser medido e controlado. Em uma noite chuvosa, aconchegados no sofá do apartamento, Lívia traçou o pingente de o colar do lar que Rafael havia lhe dado. O que você faria? Ela começou a voz baixa, quase um sussurro confessional, se um dia eu voltasse a ser a antiga eu, aquela que era dura, fria. Eu tenho medo de que isso seja apenas uma fase, que essa alegria vá se dissipar. O silêncio de Rafael não foi de julgamento, mas de profunda observação. Ele a virou para que seus olhos claros pudessem penetrar o dela. Ele não deu uma resposta automática. Ele esperou, permitindo que a pergunta pairasse no ar, reconhecendo o peso de sua insegurança final. Este era o clímax emocional de sua jornada interior, o momento em que a última âncora do medo precisava ser cortada. Lívia, eu não me apaixonei por uma fase. Eu me apaixonei pela sua essência, ele declarou, e a intensidade de sua voz era um bálsamo. A Lívia que vestia tons neutros estava apenas com medo de ser vista. A Lívia que eu vejo agora é a mesma alma, apenas livre. Eu não sou o catalisador da sua felicidade.
Eu sou apenas o espelho que te mostrou que ela já estava aí. Se você tentasse fugir para aquele casulo antigo, eu não tentaria te forçar a sair. Eu apenas acenderia uma vela lá dentro e esperaria, porque eu sei quem você é de verdade. Eu vi você no chalé sereno, descalça na grama. Eu vi sua luz. Ela não se apaga, ela só se esconde. As palavras não eram um voto romântico simplório, eram uma promessa inabalável de aceitação. Ele a havia compreendido em uma profundidade que ia além do amor comum. Ele não amava a felicidade dela, ele amava a possibilidade dela. Lágrimas, muito diferentes das lágrimas de liberação do chalé, brotaram nos olhos de Lívia. Estas eram lágrimas de certeza. Aquele era o verdadeiro porto seguro. Ela não precisava controlar o futuro porque o presente, com Rafael, era imune à incerteza. Meu lar, ela sussurrou, e a palavra soou como uma oração, não um título. Nos meses seguintes, a vida dele se tornou uma dança harmônica entre a organização elegante de Lívia e a espontaneidade radiante de Rafael. Eles viajaram, muitas vezes sem reservas de hotel, apenas o caderno de esboços de Rafael e uma pequena mala. Ela descobriu o prazer de acordar e não ter nada agendado, a não ser a presença dele. Em uma tarde de outono de 2024, eles voltaram ao Café Boutique Livraria Café O Acaso, onde tudo havia começado em 15 de setembro. O cheiro de café e livros antigos enchia o ar. Eles se sentaram na mesma mesa. Lívia pegou um bloquinho e começou a escrever, não um plano, mas uma observação. Rafael a olhou curioso, esperando o desenho de uma folha ou a descrição de um pensamento abstrato. Ela empurrou o papel para ele. Estava escrito, com caligrafia firme e alegre: eu vivi para ter sucesso. Agora eu vivo para ser. Não há mais vazio. A peça invisível não existia, era a ausência de mim mesma. Rafael me ensinou a voltar para casa e essa casa sou eu. A incrível história de amor não é sobre ele me completar, mas sobre ele me mostrar que eu já estava inteira. E por isso eu me tornei, e permaneço, a mulher mais feliz que eu poderia ser. Ele leu, sorriu, e beijou-a suavemente, um beijo que carregava a promessa de uma alegria duradoura. Não havia mais nada para buscar. A jornada de autodescoberta havia chegado à sua plenitude. Eles não precisavam de finais de conto de fadas, eles tinham a realidade serena e radiante do seu amor inabalável. O retorno do apartamento metódico após o encontro no acaso foi diferente. Lívia não viu mais o espaço como um santuário de controle, mas sim como uma tela a ser colorida. O minimalismo deu lugar a toques de vida, vasos com plantas que exigiam atenção, rascunhos de Rafael que flutuavam sobre a mesa de centro de mármore, e a introdução de almofadas e mantas em tons quentes, desafiando a antiga paleta fria e rigorosa. A agenda de couro azul marinho, guardada no chalé sereno, nunca mais foi consultada. Ela tinha entendido que o tempo não era um recurso a ser gerenciado, mas uma experiência a ser vivida. Rafael, enquanto Lívia trabalhava em um novo projeto onde a pressão era alta, costumava observá-la. Não com a ansiedade de quem espera uma explosão, mas com o fascínio de quem vê uma borboleta emergir do casulo. O que antes seria uma espiral de perfeccionismo destrutivo, era agora uma abordagem estratégica e calma. Ela havia absorvido a serenidade dele, permitindo que a intensidade de sua mente brilhante fluísse sem o bloqueio do medo. Em um fim de semana, eles decidiram desbravar uma nova cidadezinha litorânea, um destino que Lívia não havia pesquisado nem planejado. Ela, a rainha do itinerário pré-definido, simplesmente jogou uma mala no carro. Isso é tão libertador, ela confessou a Rafael, enquanto dirigiam pela estrada sinuosa com o sol já se pondo. Eu costumava achar que a espontaneidade era inimiga da eficiência. Agora, vejo que a espontaneidade é só a vida em seu estado mais puro. E a eficiência da vida pura, Rafael rebateu, sem tirar os olhos da estrada, mas sentindo o alívio dela. É que você não precisa gastar energia tentando encaixar o dia em caixinhas. A viagem sem roteiro foi pontuada por descobertas inesperadas, um antiquário escondido, um pôr do sol compartilhado em um pier desconhecido, e conversas que se aprofundavam no cerne de suas crenças e sonhos mais antigos. Foi durante essa viagem, um experimento de vida real no ano da plenitude 2024, que Lívia compreendeu a dimensão total de sua transformação. Em uma noite, sentados na varanda do pequeno hotel onde haviam parado, o vento salgado soprando a brisa do mar, ela sentiu a urgência de fechar um ciclo. Ela se lembrou de uma antiga sensação, a crise da realização vazia, aquele momento em que percebeu que o sucesso profissional era uma casca oca. Rafael, ela começou, a voz firme e límpida como o ar noturno. Eu precisava daquele vazio. Se eu não tivesse chegado ao topo da minha montanha e descoberto que ela não tinha oxigênio, eu nunca teria procurado o vale.
Ele se virou à luz da lua realçando seus olhos claros. E eu sou o Vale? Ele perguntou com um leve sorriso. Você é o mapa que me ensinou a descer com segurança. Lívia levou a mão ao peito, tocando o colar do lar, o presente que simbolizava a chegada. Ele era o porto seguro, sim, mas o lar era a paz que ela havia encontrado dentro de si mesma. O silêncio deles era de cumplicidade absoluta. Não havia mais a necessidade de preencher cada segundo com diálogos ou justificativas. Eles apenas existiam, lado a lado, em perfeita sintonia. No dia seguinte, de volta ao apartamento metódico, Lívia tomou uma decisão que era a confirmação final de que ela havia abraçado completamente a sua nova vida. Ela subiu ao sótão, um espaço que antes era reservado para documentos fiscais e arquivos rigorosamente organizados. Lá em uma caixa selada estava a agenda de couro azul marinho, que ela havia deixado no chalé sereno e trazido de volta simbolicamente. Ela pegou. O peso do couro e o cheiro de papel novo traziam uma breve pontada de nostalgia, não pela rotina, mas pelo esforço que havia dedicado àquela vida de controle. Ela folheou as páginas, reuniões marcadas a cada meia hora, planos de contingência para eventos insignificantes, metas financeiras triplicadas. Rafael, que havia seguido seus passos, parou na porta do sótão. Ele não disse nada, apenas esperou, permitindo que ela tivesse aquele momento privado com seu passado. Lívia parou na última página preenchida, aquela que antecedia o dia 15 de setembro, o dia do encontro improvável. A frase final estava escrita em tinta preta e impessoal. Próxima meta, eliminar variável X necessário controle total de Y. Ela sorriu, um sorriso genuíno e relaxado, algo que a Lívia de antes jamais teria exibido diante de um fracasso autoimposto. Ela pegou uma caneta vermelha vibrante e inédita em seu arsenal de escrita, e rabiscou por cima da última frase, não com raiva, mas com uma alegria assertiva. Ela escreveu em letras garrafais, selando o destino daquele símbolo de controle, a única meta necessária, viver a surpresa. A variável X é a felicidade, e ela é incontrolável. E isso é lindo. Lívia fechou a agenda, não jogando-a fora, mas colocando-a de volta na caixa como um monumento a quem ela tinha sido. Ela desceu as escadas, estendendo a mão para Rafael. O livro antigo está guardado, ela disse. Mas agora escrevemos juntos, em branco. O olhar de Rafael naquele momento era a personificação da ternura. Ele não precisou dizer mais nada sobre aceitação ou lar. O gesto dela era a prova irrefutável de que ela havia se tornado a mulher mais feliz, não por ter encontrado alguém para preenchê-la, mas por ter encontrado o amor que a ensinou a amar a si mesma, imperfeita e livre. Aquele era o encerramento da jornada, a realização da mais pura e duradoura alegria, tecida em cada dia que viviam juntos eternamente. Eles saíram do sótão e fecharam a porta, deixando o passado em um silêncio digno e pacífico. A vida radiante os esperava na luz do presente. Curtiu? Deixa o like e já garante a inscrição.